Olá, pessoal. Imagine a seguinte cena. Vocês estão presos dentro de várias muralhas que impedem que gigantes invadam a região onde vocês moram, devorando tudo ao seu caminho. Essa seria a temática de um anime, de um desenho animado japonês, tem uma relativa visibilidade hoje, que é Ataque de Titãs. Então, dentro desse anime, aparece a humanidade presa dentro de uma região que é atacada constantemente por gigantes que devoram as pessoas. Nessa temática, então, nós temos alguns personagens que se tornam os heróis desse anime. Então, nós temos o Eren, Mikasa, o Armin e assim por diante, que vão se tornando lutadores contra esses gigantes. Pois bem, é exatamente isso que nós vamos falar agora. Qual que seria a relação desse anime com o que nós vamos estudar em Platão? Então, o anime, a história do anime, ele tenta se desenvolver dentro dessa temática. Existem 3 muros que protegem a humanidade de gigantes que atacam constantemente o seu povo. E esses gigantes estão por toda a ilha, então ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe como eles existem e ninguém sabe por que eles se alimentam de pessoas. Então eles atacam as pessoas e devoram essas pessoas de maneira cruel. Então é um anime que tem uma visão um pouco mais negativista da humanidade. Então é um anime que traz um certo peso, porque a gente se sente mal após ver os primeiros episódios ali daquele anime. Parece que a temática do anime é um terror que oprime. Por quê? Porque trabalha muito com a questão porque o gigante é a gente consegue visualizar ele num aspecto muito próximo do ser humano e beira um pouco ao canibalismo. E isso nos incomoda, nos traz uma certa repugnância dentro dessa temática. O anime, ele tenta explorar então essa tirada da nossa capacidade de entender racionalmente o mundo. Então ele trabalha muito com esse sentimento, com essa violência constante, para que a gente possa sair de nós e pensar o mundo de uma maneira diferente. Dentro disso, então, nós podemos fazer um paralelo com uma história. Então imaginem, eu coloquei ali um pequeno fragmento. Imaginem homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles. Pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira, acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros, passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um muro. Então, essa primeira parte parece ser uma coisa muito próxima do anime, parece ser uma coisa que faz a gente pensar. A gente poderia tirar essa parte direto do autor do anime, então fica muito próximo de nós. Só que essa parte que eu falei agora, que eu citei, ela foi retirada de um texto feito há 2.300 anos atrás. Então é um texto de Platão chamado A República, aonde Sócrates, o personagem criado dentro dessa obra, então não é o personagem histórico que a gente estuda, o filósofo socrático e todo o seu pensamento, mas sim o personagem Sócrates, agora sim colocando as palavras de Platão
em evidência. Então, essa breve descrição é a descrição de um mito, de uma história que faz a gente sair de nós e entender o mundo de uma maneira racional. Então, da mesma forma que o anime faz a gente, nos incomoda a história do mito da caverna, presente na República de Platão, todas as histórias platônicas fazem a gente sair de nós para tentar entender o mundo de uma maneira mais racional, utilizando sim os nossos sentimentos dentro desse entendimento do mundo. Então muitas vezes a gente vai entender o mundo de uma maneira muito melhor, seguindo essas... É chamado, então essa parte é retirada de uma pequena história que pode ser chamada de mito da caverna ou alegoria da caverna, mas são histórias, assim como Cristo trabalhou muito com a questão de parábolas. Então são histórias que têm como objetivo educar de uma maneira mais próxima de um entendimento fabuloso. Então a gente consegue entender o mundo por fábulas, por histórias, e a gente consegue fazer isso muito mais fácil. Então o Sócrates ele está conversando com Glauco, se eu não me engano, e ele coloca essa descrição. Imagine então que nós estamos presos dentro dessa caverna. Então, assim como o anime coloca que a gente está preso em muralhas, imagine agora que você agora está preso dentro de uma caverna. E essa caverna é o mundo que está à nossa volta. Então é isso que nós vamos tentar compreender por que o Sócrates ele vai contar essa história. Então Sócrates continua falando o seguinte: imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie, que os transpõem, estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. O Glauco, que estava conversando com Platão, começa: um quadro estranho e estranhos prisioneiros. O Sócrates então continua: assemelha-se a nós, e para começar, achas que, numa tal condição, eles têm alguma vez visto de si mesmo e de seus companheiros mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica de frente? Então o Platão está dizendo: imagine essa cena, imagina que nós estamos presos dentro de uma caverna e dentro dessa caverna a gente só consegue enxergar o fundo da caverna, e no fundo da caverna só tem sombras. E essas sombras impedem a gente de olhar a realidade, o mundo real. Então a única coisa que a gente enxerga é sombras. Logo a gente começa a pensar que toda sombra que nós vemos é o mundo real. Então é esse sentido que Platão tenta trazer para nós. Essa qualidade de ver o mundo e perceber que o mundo não está sendo verdadeiramente mostrado para nós, mas que a gente enxerga o mundo por sombras. A gente entende o mundo por sombras. E o Sócrates continua na sua história. Imagine agora que um prisioneiro consegue escapar. Então, vamos voltar lá para a nossa ideia. Depois a gente faz de novo esse percurso com relação ao anime. Nós estamos dentro dessa caverna, nós estamos presos. Nosso pescoço, nossas mãos, nossas pernas estão todas presas, de tal maneira que a gente só consegue enxergar o fundo da caverna. A gente não consegue mexer a cabeça para olhar para os lados. A gente só consegue olhar o fundo da caverna. E daí, de repente, uma dessas pessoas, um desses prisioneiros, então só enxergam as sombras. Os guardas que estão atrás, eles passam constantemente com coisas na sua cabeça. Então, muitas vezes com um vaso, com um pedaço de galho. E atrás deles tem uma chama, um fogo, para poder enxergar ali dentro da caverna. E a luz da chama desse fogo, ele reflete no fundo da caverna, mostrando as sombras de tudo aquilo que está
na cabeça dos guardas, ou os guardas estão segurando, ou muitas vezes até parte do corpo do guarda. E os guardas conversam. E a pessoa que está prisioneira, olhando para o fundo da caverna, acha que as sombras que estão falando aquelas vozes. Então são as sombras que falam. Com isso, então, o prisioneiro ele acredita que aquele mundo de sombras é o mundo real dele. Bom, vamos imaginando nesse percurso, então Sócrates continua com Glauco, vamos imaginando que um desses prisioneiros escape. Ele consegue se tirar das mãos os seus grilhões, das pernas, e consegue escapar. Quando ele escapa, ele nunca tinha caminhado na vida. Então ele vai rastejando até a abertura do muro. Quando ele vai escondido pelas sombras, ele vai olhando que as sombras que estão no fundo da caverna são apenas um reflexo daquilo que ele está olhando agora, atrás do muro, que são pessoas que estão caminhando e conversando, sem prestar atenção nos guardas, nos prisioneiros que estão à frente. Ele começa a perceber que essas pessoas não estão nem aí para os prisioneiros. Então ele continua se esgueirando na sombra e ele percebe que existe uma luz muito mais forte do que ele via no fundo da caverna. Quando ele vai se aproximando dessa luz, ele percebe que o fogo que está ardendo naquele local é muito mais brilhante do que tudo que ele viu na vida. Quando ele tenta chegar perto desse fogo, ele percebe que o fogo queima. Então ele já imagina que aquele fogo que ele está vendo agora, naquele momento, é o fogo da verdade. Então a verdade está ali na frente. Enquanto que ele via, as sombras que ele via no fundo da caverna, eram apenas reflexos dessa verdade que está aqui na frente dele. Só que quando ele tenta tocar e se machuca, ele percebe que a verdade machuca. E daí ele já associa: a verdade é perigosa. Mas, diferente do que a gente poderia imaginar, que ele ia voltar então para se tornar um prisioneiro, afinal, a verdade está machucando ele. Ele percebe logo atrás, mais atrás, uma abertura. A abertura da caverna. Por onde vários guardas saem de vez em quando. Ele vai contornando e sai nessa abertura. E a luz que ele vê ali fora é muito mais forte que a luz que estava ali dentro. E ele começa a ver que essa luz ela é muito mais amena do que a chama que ele viu antes. Ela é uma luz forte, mas é uma luz que não queima. Daí ele já fica pensando: que engraçado. Antes eu acreditava que aquela primeira luz era a verdade, mas agora tem uma luz muito mais forte e muito mais verdadeira aqui fora. E o que ele faz? Ele compreende então que a luz que agora ele vê por um objeto que está no céu, que é o Sol, ele compreende que aquela luz do Sol é muito mais forte do que a luz que ele já tinha compreendido pelas chamas. Com isso, então, ele compreende que a luz do Sol é a verdade. E tudo aquilo que a luz do Sol bate se torna verdadeiro. Então, todas as coisas que ele pensava enxergar no fundo da caverna eram meras sombras, reflexos de algo. Mas esse algo que era refletido já não era verdadeiro. A verdade estava fora da caverna. Então, com isso, ele compreende que o mundo que está fora da caverna é o mundo verdadeiro. E daí ele
ele é atacado por um sentimento de misericórdia. Ele pensa, se os meus irmãos pudessem estar aqui fora, também compreenderiam a luz da verdade, e não aquela luz ilusória que estava dentro da caverna. Então ele começa a passear por essa região que ele começa a chamar de realidade. Então ele vê as folhas de uma árvore, o verde, que ele nunca tinha compreendido o que é essa cor verde. Ele sente a água correndo num riacho. Ele escuta os pássaros cantando sons muito diferentes do que aquelas falas dos guardas. Ele vê ao longe a linha do horizonte, ele vê o sol se pondo, ele vê nuvens, ele vê a lua, ele vê estrelas, ele compreende o mundo à sua volta. Depois de um tempo ele resolve voltar então para a caverna. E nessa volta então ele vai se esgueirando, escondendo-se dos guardas, e ele chega até os prisioneiros. Chegando nos prisioneiros, ele começa a falar: irmãos, eu saí da caverna. As pessoas, os prisioneiros que estavam lá, começam a se indagar: peraí, saiu do quê? Você estava aí o tempo todo, só ficou quieto. E daí ele falava: não, eu saí, eu escapei, isso aqui é uma ilusão. E daí os prisioneiros começam a indagar: como, tu tá maluco, cara, tu não tá falando coisa com coisa. A gente tá olhando a realidade. A realidade é isso que nós estamos olhando aqui na frente. Não, isso aqui são meras sombras. Tem guardas aqui atrás que ficam passando e falando constantemente. E esses guardas não são nada perto do que existe fora disso aqui. Daí os prisioneiros começam: não existe fora daqui, isso tudo é o que existe. E daí ele começa a querer encostar aí. E quando ele tenta libertar os seus irmãos, então ele tira um grilhão de um braço de dos prisioneiros. Ele começa: o que tu tá fazendo? Onde tu tá? Tu tá maluco, cara? E começa a se chacoalhar e começa a se debater, até que bate no próprio prisioneiro que escapou. E quando começa a bater, ele cai no chão e bate a cabeça e acaba morrendo. Essa seria mais ou menos a história desenvolvida por Platão. Mas qual que é o sentido de entender essa história? Se vocês olharem bem, parece muito com a realidade que nós vivemos. Parece muito com a realidade do próprio anime. Se a gente imaginar essa liberdade dessa pessoa, desse prisioneiro, que estava entregue lá no fundo da caverna sobre todas as sombras que ele via, quando esse prisioneiro escapa e vem para o mundo externo, ele compreende o mundo da realidade. Depois que Sócrates conta essa história, o Glauco pergunta para ele: mas qual que é o sentido dessa história? Essa história tem que ter um sentido. E daí o Sócrates começa a contar: bem, se tu for olhar, os prisioneiros somos nós que estamos aqui nesse mundo de sombras, esse mundo da experiência física. Então tudo aquilo que eu consigo tocar, quando eu toco numa mesa, quando eu toco na cadeira, quando eu toco no chão, nos cadernos, nos livros que eu tenho nas minhas mãos, eu estou tocando numa mera ilusão do mundo. São sombras, sombras feitas por um fogo. Mas esse fogo, que a gente acredita ser a verdade, muitas vezes é o fogo da opinião. Que é um reflexo de uma luz da verdade.
Então ele começa a imaginar: as sombras são o mundo das aparências, que estamos presos. Muitas vezes a gente está inserido dentro de outros mundos de sombras. Então, quando eu estou inserido numa rede social, por exemplo, é um mundo de sombra tão. É sombra da sombra. Então, agora não é apenas a realidade palpável. A realidade palpável já é uma sombra. Então, agora eu estou entendendo o mundo por uma sombra da sombra, uma cópia da cópia. Então, se eu ver essas relações humanas e a opinião que está por trás, também faz parte desse mundo das aparências. Os guardas são aqueles que nos prendem no mundo. O Sócrates ele diz assim que os guardas eles estão muito mais próximos de sofistas e políticos. Claro que isso está retratado no mundo dele. Mas a gente pode imaginar as pessoas que se tornam influentes no mundo. Então podem ser aquelas pessoas que carregam uma certa opinião de verdade no mundo da qual nós fazemos parte. Esses são os guardas, aqueles que tentam nos manter no mundo das sombras. Então a luz da chama se torna as opiniões que guiam nossas escolhas, as verdades ilusórias, que muitas vezes podem ser perigosas. Por que o prisioneiro ele se machucou nesse primeiro momento? Porque as opiniões, são palavras que devem ser discutidas, mas não são a verdade. E quando ele sai para fora e fica lá fora por um tempo, ele aprende que a luz do sol representa a luz da razão, que ilumina a realidade. Ela é imutável, ela é eterna. Tudo aquilo que a luz da razão ilumina se torna o mundo da verdade, das formas e das ideias. Esse seria o mundo das ideias de Platão. Então seria tudo aquilo que representa um mundo da racionalidade, onde eu compreendo verdadeiramente o que é o bem, verdadeiramente o que é a bondade, verdadeiramente o que é a justiça. Então, quando eu começo a filosofar dentro desses conceitos, quando eu começo a criar conceitos, eu começo a entrar nesse mundo das ideias. E por isso que o Sócrates vai definir que o prisioneiro que escapou, ele vai ser os primeiros filósofos. Porque eles são os primeiros a dar explicações ao mundo. Só que daí o Platão, quando ele continua nessa história, ele vai dizer que o prisioneiro volta para a caverna para escapar, para fazer escapar os seus irmãos de alma. Então, por que o prisioneiro volta à caverna? E aqui o Platão tenta mostrar que é o seu dever ético-político buscar a libertação de seus irmãos. Então, o filósofo não é aquele que apenas vislumbra o mundo da verdade. O filósofo é aquele que tenta fazer com que os seus irmãos também voltem para esse mundo da verdade. E é nesse sentido, então, que vem a ser a história do mito da caverna. O mito da caverna, ele mostra que nós somos prisioneiros de uma realidade e que existe um mundo muito maior por trás dessa realidade. Fazendo novamente uma analogia, então, nesse primeiro momento do anime, Ataque de Titãs, o desenho também nos mostra que tudo aquilo que se sabia antes são meras ilusões, que a verdade muitas vezes é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, sim, fica uma indicação, é um anime excelente e tem muita complexidade ali dentro da própria história. Mas, além disso, o mundo tem uma quantidade incrível de complexidade, da qual nós temos que visualizar de maneira racional e tentar entender conceitualmente por que eu estou inserido nisso. Quais são os motivos por eu ser enganado? Por que eu estou fazendo isso e não? Quem que está me guiando sobre isso? Quais são as opiniões-chave na qual eu estou inserido? E eu tenho que parar de pensar como um prisioneiro. Será que eu não posso então aceitar a opinião de ninguém? Não, não significa isso. Mas que assim como a chama pode ser usada para destruir uma determinada
coisa, então eu posso fazer com a chama a destruição de uma árvore, eu também posso fazer o alimento que, que me faz sobreviver. Então a opinião ela tem que ser entendida, compreendida, manipulada. Manipulada por nós, quando eu digo para nós usar o nosso entendimento na maneira da opinião, em que isso está me afetando, por quê? E quando eu faço isso, eu dou um passo além e já entro na racionalidade do mundo. Ali sim eu compreendo o que seria o mundo das ideias e o que seria o mundo verdadeiro de Platão. Isso, pessoal, foi muito bom a gente fazer esse paralelo. Fica a indicação desse anime, é um anime excelente, e quando vocês tiverem a chance, olhem, que vale a pena para a gente dar uma conversada de vez em quando sobre essas novas coisas que vão surgindo no mundo. Muito obrigado por tudo e até mais.